puder me acompanhar, senão vou ler para não tomar muito tempo. Amém, amados? Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, a sua casa prosperamente ofertou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos golfanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Jesus. Amém. Então, o que Salomão fez? Havia uma promessa, né? Davi queria fazer o templo. Mas como Davi tinha a mão muito suja de sangue, porque era um guerreiro que matou muitos, né? Então Deus não queria uma pessoa com a mão de sangue para levantar o templo. Então ele escolheu a Salomão para edificar. Amém. O templo. Glória do a Senhor Deus. Jesus. Aleluia. E assim não é diferente conosco, amados, né? Nós temos prestado edificando o nosso lar para o nosso Senhor Jesus com exatidão, com sabedoria, Amém. lendo a palavra dele, tentando trazer o nosso corpo limpo, a nossa mente limpa, voltada para as coisas do nosso Amém. Deus. Glória a Ou temos Deus. fazendo coisas de qualquer maneira. Porque aqui foi falado muito sobre isso, né? Hoje Inos falou, né? Aqui o irmão mesmo falou, né? Porque o nosso Deus, ele é santo. Amém. Então nós temos que buscar sermos santos na presença dele. E aí ele opera, quando eu e você passamos a nos santificar, também a trabalhar, porque o primeiro ministério que Deus entrega para a nossa vida é a nossa casa. Amém. São nossos filhos, nosso marido, nossos filhos, né? O nosso lar. Será que nós estamos se dedicando a eles? Será que nós estamos fazendo o que é certo aos olhos do Senhor? Porque o ministério da minha casa começa dentro da minha casa. Amém. Glória a Porque Deus. ele vai requerer isso de mim naquele grande dia. Então eu tenho que ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa serva do Senhor. Amém. Uma boa Glória a vizinha Deus. para a minha vizinhança, para eu ter uma conduta, para que possa ser notório a presença de Deus na minha vida. Não só dentro do meu lar, mas dentro também do meio da minha vizinhança. Porque é muito fácil eu chegar aqui e pregar a palavra do Senhor, mas ninguém aqui me conhece 24 horas. Só Deus e a minha família. Verdade. Às vezes eu sou uma boa pessoa aqui, mas em casa eu sou a pior pessoa da face da terra. E isto não agrada aos olhos de Deus. Amém, amados? Amém. E aqui vai dizer, né? Deus chama a gente o tempo todo, né? E ele fala, essa parte aqui que ele fala é tão linda, né? E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Tu tem deixado a tua casa para Deus entrar e ele usar como sacrifício, para te acordar de madrugada, para fazer você dobrar o seu joelho e interceder por almas? Porque temos que interceder para aquelas vidas que estão lá fora. Muitas das vezes nos acomodamos muito em quatro paredes. Porque em quatro paredes é fácil pregar. Mas Deus quer que eu e você se levantamos e saímos. Porque nós temos que pregar para aquelas pessoas que estão lá fora. Arrependei-vos, porque Jesus está voltando. Será que estamos pregando o Evangelho? Será que estamos anunciando, assim como Jesus mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim será salvo, porque ele é o caminho. Quem não for até ele não verá a Deus. Jesus é simples no falar. Ele fala isso o tempo todo. Verdade, Comigo, Deus. Aleluia. Será que estamos aptos para sair e pregar o Evangelho do Senhor? Ir na casa das pessoas, visitar as pessoas? Ou estamos esperando o nosso pastor mandar? É necessário que eu e você tomamos como é que se fala? O primeiro manifesto de ir. Temos a ousadia do Espírito Santo de Deus. Eu não vou esperar ninguém mandar, não.
Eu vou fazer o ID do Senhor. Porque muitas das vezes é debaixo do bastidores que o nosso Deus nos vê. É no nosso secreto. Não precisa eu falar, eu fui na casa de fulano, eu orei, Deus se manifestou lá. É tu e Deus. Deixa que o povo fale. Porque a pessoa que foi lá, que você orou, ela mesma vai falar, fulano esteve aqui. Foi bênção. Ela orou e houve renovo, houve restauração, houve salvação. Temos feito isso ou não? Meu Deus, porque ser crente nos tempos de hoje é muito fácil abrir a boca e dizer que somos crentes. Mas será que estamos mesmo levando a Bíblia a sério? Levando a palavra do Senhor a sério? Somos o mesmo que somos aqui? Se fala muito em amor, 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 amor. Mas será que nós somos amor dentro da nossa casa? O ministério nosso começa lá dentro de casa primeiro. Igual ele falou aqui, né, a louça do Valdemir, sobre a louça. Será que nós deixamos a louça para o pastor ou para a visita, mas deixamos de tirar de dentro do armário para servir um jantar para o meu esposo, para o meu filho? Ou se meu filho derrama alguma coisa, eu vou lá e reprimo ele. Mas quando a visita, isso é sério. Verdade. Muitas das vezes a gente faz isso. Eu já fiz isso, mas hoje em dia eu me corrijo. Mas eu não me deixo. Eu não quero pecar contra ti. Porque errar é humano. Se fosse para não tornar, era de plástico que tivesse botado ali. Não iria manchar minha toalha de pano. Amém? Então, se o copo é de vidro, ele quebrou, porque tinha que quebrar é de vidro. Se eu não quisesse que quebrasse, eu colocaria de plástico. Amém, amados? Então, nós temos que pensar assim. Nós muitas das vezes agimos, né? Aí vem aqui, né? O 14 vai falar assim. Depois eu vou pro 15. Né? Se o meu povo se humilhar e se chamar pelo meu nome, se o meu povo se humilha e se chama pelo meu nome, que chama ele pelo nome dele. Muitas das vezes a gente tem chamado da boca para fora, mas não temos se humilhado aos pés de Cristo, nas madrugadas, nas nossas orações, nas nossas intercessões, se humilhar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Ou seja, se eu e você se arrependermos de todo o nosso coração, aonde eu dobrar o meu joelho, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja aqui no altar, seja na casa do meu irmão, da minha irmã, ele vai ouvir e vai abençoar a casa onde eu estou pedindo para ser abençoada. Porque muitas das vezes é fácil, irmãos, a gente levantar a nossa mão e orar, mas se a gente não tiver com a nossa vida consertada com Deus, volta tudo pra gente. A gente tem que estar com a nossa vida, tirar o travão dos nossos olhos, que é muito fácil eu falar do arqueiro do meu vizinho, mas o meu está lá, quase entrando dentro dos meus olhos, quase me cegando. Amados, vamos descer um pouco, vamos nos humilhar mais um pouquinho, vamos buscar o reino dos céus. Para buscar o reino dos céus é fazer para aquelas pessoas que estão lá fora. Toda vez que eu falar do amor de Cristo, eu estou fazendo para Deus. Toda vez que alguém me pedir água eu não negar, eu estou fazendo para Cristo. Toda vez que alguém pedir ora por mim e eu orar, eu estou fazendo para ele. Mas se eu negar, meu Deus. E muitas das vezes tem muitos crentes, tá? Eu ouvi isso na minha igreja, a pregação, e eu gostei muito. Eu vou trazer para cá também. Que ela falou assim, a missionária que pregou na minha igreja, ela foi sábia. Muitas das vezes nós abrimos a nossa boca para falar palavrão. Crente falando palavrão. Quando a gente abre a nossa boca para falar um palavrão, estamos negando a Jesus também. Sabia que isso é muito sério? Levar o evangelho é sério. Será que você e eu estamos levando seriamente o evangelho do Senhor ou estamos com a nossa boca imunda igualzinho por lá fora? Porque muitas das vezes estamos no meio de uma roda que se passar um crente aqui, ele não vai dizer que eu sou crente. Eu estou com a minha boca mais suja do que aquele que está lá fora. Que crente eu estou sendo? Né? Então vamos nos policiar, irmãos. Temos que ser a diferença. Porque os crentes antigamente eram reconhecidos porque pegava a palavra do Senhor e carregava ela na mão. Hoje a gente carrega dentro da bolsa escondido. Entendeu? Tem vergonha de demonstrar que nós somos crentes. Se alguém da paz do Senhor, coisa se esconde para não responder a paz do Senhor em voz alta.
Aquele que negar Jesus, ele vai negar a gente lá naquele grande dia. Não sou eu que estou falando, é ele. E aí de mim, se eu não entregar o que ele manda. Depois ele me cobra, ele me põe até em cima de uma cama. Então, meus amados, isso é sério. Vamos reverter os nossos valores. Vamos olhar para dentro de nós mesmos. Hoje, quando você for dobrar o seu joelho antes de dormir, tenha uma conversa, uma intimidade com o teu pai, que ele te vê no secreto. Conserta-te com ele. Busca mais andar nos átrios deles, amados. Às vezes eu fico sentada lá embaixo, no meio daquelas meninas ali esperando meu filho. Ali tem muitas ali que são evangélicas, mas tem muitos ali que não são. Mas quando tem oportunidade, eu falo de Jesus para elas. Sempre estou falando. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Por quê? Se eu olhar para elas com condenação, eu vou estar negando a Jesus. Porque muitas das vezes, quando eu estava lá no mundo, cheirando cocaína, bebendo, fumando, as pessoas olhavam para mim e não davam nada por mim. Mas Deus falou, essa daí é minha. Amém. Ele me trouxe e eu tenho que proclamar. Porque aquela pessoa que está lá, ela também, Deus ama ela. Ela é pecadora. Mas Deus não ama o pecado, mas ama ela que é pecadora. E se ela se arrepender, assim como eu, Deus faz dela uma profeta. Faz uma levita na casa do Senhor. Porque é dele. Então eu não posso dizer que aquela ali não tem jeito, aquele ali não tem jeito. Quem sou eu para dizer tal coisa? Eu tenho que amar de todo o meu coração. Porque aqueles que a gente negar, que a gente não falar do amor de Cristo, ele vai cobrar de nós. Ele não vai cobrar nem do irmão aqui, nem do irmão que está aqui atrás de mim, nem de vocês que estão aí no banco. Ele vai cobrar de mim se eu deixei de falar do amor de Cristo. Outro dia eu estava lá sentada, foi quinta? Não, perdão, foi quinta? Não, foi quarta. Na quarta-feira eu desci mais cedo, falei, marido, eu vou descer mais cedo. Mas eu voltei, para que tu voltou? Porque Deus mandou eu levar o meu folheto, porque eu tenho que evangelizar alguém. Não sei se é aqueles meninos que ficam fumando maconha ali em cima, mas eu tenho que levar. Cheguei lá no ponto, tinha uma senhora sentada. Aí ela estava sentada, e eu falei, sim, será que é ela? Eu conversei, boa tarde, tudo bem? Aí eu tenho feito um friozinho, eu comecei a puxar um assunto. Aí ela foi, conversou comigo. Aí eu falei, como Deus é bom o tempo todo, é verdade. Então, se ela aceita uma palavra do Senhor, eu entreguei. Aí eu falei, olha, Deus manda te dizer o seguinte, que você tem chorado em ombro errado. Mas Ele quer que você dobre o teu joelho e vai chorar para Ele. Vai contar para Ele. Eu não sei como é a tua vida, eu não sei se tu é desviada, se tu é crente, mas Deus mandou falar, eu estou falando. E esse folheto fala do arrebatamento. Olha, aceita Jesus enquanto há tempo, enquanto Ele ainda não tirou a igreja da face da terra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Amados, eu só vi a lágrima descer do rosto daquela mulher. Ela começou a querer falar, opa, não conta para mim não. Eu não faço nada. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é capaz. Amém. Vai contar para Ele. Ele é que vai operar. E se algum dia você encontrar comigo aqui de novo, porque eu nunca te vi aqui, é a primeira vez, você vai me contar o que Deus fez na tua vida. Amém. E é assim que Deus faz na minha vida e na vida de cada um que aqui está. Se nós estamos aptos para fazer, vamos fazer. Você que é jovem, não tenha vergonha de falar para a tua amiga, para o teu amigo. Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Porque hoje em dia tem muita gente indo atrás de profeta na igreja, mas não quer o dono da bênção, que é Jesus. Ele pode até operar o milagre, porque Ele não pode negar o milagre, porque Ele não pode negar Ele mesmo. Então Ele opera, mas Ele fica com o coração triste, porque vão lá, recebem a bênção e não voltam para agradecer. Aquela passagem lá dos 10 leprosos, meu Deus, 9 eram judeus, povo escolhido por Jesus Cristo e por Deus, povo de Israel. Ele vai lá, ele cura os leprosos e fala para eles assim, ó, vai caminhando. E chega lá pro sacerdote e fala que vocês foram curados. No meio do caminho ficaram curados, mas só um voltou. E aquele um que voltou, ele era samaritano. Ele não era judeu. Meu Deus. Ele voltou para agradecer. Aí Jesus vira e fala, cadê os outros que estavam com você? Aí eu passei a entender que Jesus Cristo não veio só para os judeus. Ele veio também para o samaritano, veio para mim, veio para você. Ele veio para a humanidade toda. Tanto é que ele foi o cordeiro. E foi rasgado
céu, do céu abaixo, para que eu e você pudesse dobrar nosso joelho da nossa casa e rasgar o nosso coração diante dele. É derramar o teu coração na presença dele. Porque ele vai fazer na tua vida. Porque Deus, ele é Espírito. Quando ele falou para aquela samaritana lá no poço, haverá um tempo que nem nesse monte, nem em Jerusalém se adorará a Deus, porque ele é Espírito. Então, ele procura aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Nós temos que adorar a Deus com o coração quebrantado, em Espírito, porque ele é Espírito. Ele não vai se materializar aqui, igual o irmão Isaías está aqui, igual você está aí para falar contigo. Mas ele vai falar contigo no teu coração. Ele vai fazer o vento soprar. Cuidado com o vento, porque Elias estava lá escondido, veio o vento, veio isso, veio aquilo, ainda não era Deus. Depois veio Deus e falou com ele. Amados, eu fecho aqui. Então vamos buscar, olha só. E agora Deus fala assim, é Deus falando, tá? Agora agora estarão abertos os meus olhos atentos e os meus ouvidos. A oração neste lugar. Então Deus ouve a sua oração. Busca Deus nas madrugadas e verás o que Deus irá fazer na tua vida e na minha vida. Porque cortou para mim também, tá? O chicote vai para os dois lugares. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém?